Bom dia a todos. E hoje a gente vai falar sobre Mateus 10, a leitura de hoje. E mas antes disso, vamos fazer uma oração, né? Amém, Jesus. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigado por esse dia, Senhor. Muito obrigado porque a tua misericórdia se renovou nesta manhã por nossas vidas. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor perfeito. Obrigado por este momento, Senhor. Obrigada por cada vida aqui, Pai. E por cada vida que em algum momento vai assistir esse devocional, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa falar com cada um aqui, Pai, da forma que cada um necessita, Pai. Porque nós somos pessoas diferentes, nós vivemos vidas diferentes, nós precisamos de coisas diferentes, mas a Tua palavra é viva e eficaz. Que ela possa entrar no nosso coração, Pai, e fazer morada, e trazer transformação, libertação e cura, Pai, para a nossa vida. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, seja bem-vindo, esteja conosco aqui. Já toma nossa mente, os nossos ouvidos, para que nós possamos ter o discernimento que vem do céu, para entender, Pai, para colocar depois, Senhor, em prática tudo aquilo que a tua palavra diz. Em nome de Jesus, amém. Estou com a voz um pouco rouca. Vamos começar. Hoje é Mateus 10, a escolha, né, começa com a escolha dos 12 apóstolos. Tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Aqui não tem muito o que dizer, né? Porque ele fala dos nomes, né? De quem foram os escolhidos. No começo ali ele fala, né? Que ele deu poder, né? Para que os discípulos pudessem fazer as mesmas obras que ele, né? E assim, para nós. Os discípulos ali, eles aprenderam sobre Jesus para depois eles foram enviados por Jesus, né? Assim também somos nós. Primeiro nós conhecemos Jesus, aprendemos e para que depois a gente possa ser enviado, né? Mesmo que a gente não exerça qualquer ofício na igreja, mas esse envio pode ser no nosso dia a dia. Qualquer pessoa, ela passa por isso, né? Ela pode ser enviada, porque nós podemos falar de Jesus para qualquer pessoa que passe, né? No nosso caminho. Continuando. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de Samaritana, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai
que está próximo o reino dos céus. Aqui, quando ele fala para não pegue o caminho, né, para os gentios, é porque em outra versão fala que os não-judeus, né, porque ele veio para falar para o seu povo, enfim, o povo, o seu próprio povo não o reconheceu, né, mas depois ele dá essa essa ordem, né? Procure as ovelhas perdidas da casa de Israel. São as pessoas que estavam, né, fora, que era, mas que estavam, é, que não estava vivendo de acordo com aquilo que deveria, né, viver. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então, ele dá a nós tudo isso, tudo que ele fez, né? Ele, ele diz que a gente pode fazer. A gente pode curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, né? Expulsar demônios. E tudo isso que a gente recebe é de graça. Então, da mesma forma que a gente dá, a gente ensine para o outro e faça para o outro, né? Faça uma oração, faça tudo isso de graça. Que a gente não venha cobrar por aquilo que a gente recebeu de graça. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E aqui ele fala, né, que tipo, não pegue, né, ouro, nem prata, nem não receba, né, por isso. E aqui, quando ele finaliza, que ele fala que todo trabalhador é digno do seu alimento, em outras versões fala do boi, né? Eu não sei qual é a versão de vocês, se vocês leram ou se depois vão ler, fala do boi. Eu fui procurar em outros versículos, né? Que dá a mesma referência. É que, eu achei interessante que você não ata a boca do boi enquanto ele está ai, como é que é a palavra? Ai, meu Deus, lá na hora que o boi é o Senhor da glória. É tipo, não tem, você não pode atar a boca do boi enquanto ele está piado. É, porque como que um trabalhador trabalha sem alimento? Nesse outro versículo fala assim. Eu não vou abrir aqui para não. Mas então todo trabalhador ele tem o direito, é um direito nosso receber. A gente trabalha, né? Cada um trabalha aqui, a gente tem o direito de receber o nosso salário. Aqui também fala sobre isso, que é, quando a gente faz para o Senhor, a gente também tem o direito de receber, né, algo da parte de Deus. Mas se a gente está cobrando, né, se a gente, igual ele fala, para não pegar, né, para eles, né, não levar no caminho duas roupas, né, porque o Senhor vai prover tudo na jornada, né? Aqui estava falando específico quando falando para os discípulos, né, para eles não levar duas túnicas, nem sandálias, nem, né, porque tudo aquilo que eles estavam fazendo, o Senhor ia recompensá-los por estar deixando tudo isso. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes
indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes, ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Eu acho interessante, porque aqui, quando ele fala, né? Se chegar numa casa, você saúda, né? A paz do Senhor, né? Ali, deseja a paz, se, né? Se ela for digna, a gente é para entrar. Aí a gente deseja a nossa paz. Ele não fala, deseja a minha paz. Ele deseja, ele fala para a gente desejar a vossa paz. Então, a nossa paz. Por quê? Porque a paz do Senhor é conosco. Então, essa paz que a gente tem, a gente abençoa aquela casa. Mas, se não, pega de volta. Porque se aquele que não aceita o Senhor, ele também não vai o aceitar depois. Então, quem nega a Jesus, quem nega aos discípulos, né, está negando a Jesus também, da mesma forma. É, e aqui ele fala até para sacudir, né? Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacode o pó dos vossos pés. É tipo, sacode, esquece, continua a jornada, não olha para aquilo, não olha para trás, que aquilo ali ficou, não aceitou, teve a oportunidade. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade, que é para aqueles que não aceitaram Jesus. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sedes. Gente, deixa eu só abrir a porta aqui, por favor. Licença rapidinho. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. É, ele fala, né, que a gente vai entrar no mundo onde ou há maldade, onde há coisas ruins, mas ele fala para a gente ser esperto como as cobras, né? E ser simples, né? Sem maldade, como as pombas. E cautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E aqui é, a gente vai ser apedrejado quando a gente é, for falar de Jesus, for falar de Deus. Pessoas vão falar mal, aqueles que não aceitam vão falar mal, vão, né, nos condenar. E ele fala que é, é por causa dele. A gente vai ser levado, né, na presença, às vezes, até de, né, no caso dos discípulos naquela época, né, eles vão às autoridades máximas porque as pessoas não aceitavam e falavam, não quero, né? Assim como Paulo, né, o apóstolo Paulo, quantas vezes, né, ele foi levado ali, questionado,
né, por conta de pregar o evangelho. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E aqui relata bem, né, é, que nesse momento o Espírito Santo ele vai, né, ele vai ministrar o que, né, o que a gente vai falar, né, trazendo para nossa vida, né? A gente em momentos que a gente possa passar por isso, a gente não precisa temer, porque quem vai dar as palavras para que saia da nossa boca para, né, meio que de uma forma de nos explicar é o Espírito Santo que vai trazer as palavras. Porque por nós, talvez falaríamos palavras que fosse até nos complicar, né? Ou que não, mas é o Espírito Santo que faz, né, a obra. Visto que não sois vós, aqui eu já li. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, quando a gente permanece passando por todas essas, né, dificuldades, desafios, né, que chega a ser bem desafiosos, né, assim, de extremo desafio, às vezes neste momento, mas se a gente permanece em Cristo, se a gente permanece, a gente vai, vamos ser salvos. No final, ele vai dizer: Eu te conheço. Né? Assim como no começo, quando a gente leu que ele fala que é, se você não aceitou, aquele que não aceitou, né, a Jesus e aos seus, ele também não vai aceitar. E é tão assim, porque ele fala, em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra. E quem sabe da história de Sodoma e Gomorra, aí você fala, haverá para Sodoma e Gomorra haverá menos rigor do que para aquele que negar, né? Que não aceitar. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. E aqui fala, até os confins da terra, enquanto todo confim, todo lugar, todas as cidades, todo aonde há um ser humano, enquanto a palavra de Jesus não for pregada, propagada em todas as regiões, o Filho do Homem, né? Jesus não voltará. Então, essa é uma das certezas, né, que a gente pode, enquanto não for a todo canto, Jesus não voltará, porque ele vai dar oportunidade para todos, de igual forma para todos, ouvir e poder o conhecer e assim tomar a decisão para si se aceita ou não, porque ele nos deu o livre arbítrio, né, de escolher o que caminho a gente quer,
se a gente o aceita viver uma vida em Cristo ou não. Os discípulos não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamarem Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. E aqui ele fala, né, que o discípulo ele não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Nós não estamos, nunca estaremos acima de Jesus, de Deus, né? Mas basta que a gente viva como o nosso mestre. Então, Jesus ele veio, ele era Deus, mas ele era 100% Deus, 100% homem, e ele pôde nos provar que a gente pode ter uma vida aqui uma vida santa, né? Uma vida que agrade a Deus. Por mais difícil que às vezes aconteça coisas, né? Mas a gente tem condições e ele nos ensinou como a gente tem que agir em todas as situações. A Bíblia está recheada de tudo que a gente passa. Não existe nada que a gente fala assim, isso eu não posso, eu vou agir assim porque não tem uma base bíblica que me ajude a esse problema, a essa situação. Tudo tá na Bíblia, todos os ensinamentos, tudo que a gente precisa saber está aqui. Então, basta que a gente siga os mesmos passos do nosso mestre. E assim como né, que fala, se chamarem de Beuzebu ao dono da casa, quanto mais aos domésticos. Então, quanto mais se fala, ai, fulano lá, ou tá falando mal de Jesus. Tem pessoas que não conhecem Jesus, falam mal de Jesus. Não vai falar de nós, tá falando dele, não vai falar de nós. Então, pior ainda, ele já deixa claro, pior ainda vai ser, né? Então, que a gente não tema isso, né? Que ele fala aqui, ó, portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Não há nada debaixo do sol que fique escondido a vida inteira. Nada. Tudo vai em algum momento trazer a luz, né, vai resplandecer sobre aquela coisa, então nada fica encoberto. Em algum momento isso vai deixar de ser oculto, né, de ser algo que é um segredo. Então, continuando, o que vos digo às escuras, dizeis-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. E aqui ele fala: tudo que a gente faça quando a gente está sozinho, ou né, que é o escuro, né, as escuras, é mais ou menos isso que você faz o que você faz, o que você pensa quando você está sozinho ou quando você está com pessoas que são íntimas, que seja tão correto que você não precise esconder, que você possa também falar, né, ou fazer em público, tudo que a gente venha falar, eu vou falar algo no ouvido de um irmão, que aquilo não seja algo que tenha que ficar só no ouvido daquele irmão, mas assim, não no sentido que a gente vai. Eu não estou dizendo no sentido de. Como é que eu posso dizer? Eu vou falar ali uma coisa no ouvido de uma pessoa, eu estou querendo, olha, isso e isso, que a gente não venha poder fazer isso, no sentido, estou falando com alguém aqui, Cláudia,
Então, aí eu chego no ouvido da Cláudia, Cláudia, eu vou ali e tal, e você resolve ali, ó, você está não é sobre isso, mas é sobre o que você vai dizer. Ela pode ser dita né, ao público, ela pode ser, aquela atitude que você tem, ela pode ser revelada aonde está todo mundo, é sobre isso, sabe? Que as nossas atitudes, todas as nossas atitudes, nossas palavras possam ser ditas em qualquer lugar. É, o que vos digo, Ana, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer parecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. E isso esse versículo assim falou muito comigo, porque a gente teme o homem mau, né? Aquela pessoa que às vezes a gente tá andando na rua e a gente vê, nossa, tô com medo. E aqui ele fala: não tema a esse homem que pode matar o corpo, porque ele pode vir matar uma pessoa, matar, né? Nos matar, vamos colocar numa situação assim, mas que a gente venha temer mesmo aquele que pode matar tanto o corpo quanto a alma, aquele que pode ir até ele fala, é, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Assim é o nosso Deus. Ele pode ir lá no inferno e, né, fazer perecer, matar tanto a alma quanto o corpo. Então, esse sim a gente tem que ter esse temor, né, a Deus, não aos homens carnais que vivem, por mais que é, muitas pessoas podem nos causar medo, né, por fazerem coisas más, né, é, não se vendem dois pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. E aqui ele fala, não se vendem dois pardais por um asse, né? Tipo, é, e a gente vale muito mais do que esse pardal. Nós somos muito mais preciosos do que qualquer criação, né? Deus criou os animais, toda a natureza, mas foi a nós, né, que ele escolheu, que depositou o teu espírito, né? Acho que foi a última vez, né, que a, a Graça, eu acho, né? Foi a última vez que ela estava ministrando, ela falou sobre o animal, né? E sobre nós, a diferença, né? Do espírito, que o animal, nós temos espírito, o animal, ele não pensa, ele não tem coisas que Deus não deu para ele. Então, se Deus se importa com toda a sua, tudo, com tudo que ele criou, imagine a nós, que ele soprou o seu espírito. Nós temos Deus dentro de nós. Algo dele está dentro de nós, né? Então, somos muito mais valiosos. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E isso é o que eu já tinha falado um pouco antes aí. Todo aquele que aceitar Jesus e reconhecer e não tiver vergonha de dizer que aceitou, que vive para Cristo, lá no dia do juízo final, ele vai nos aceitar.
Mas se a gente o negar aqui, ele também nos negará lá no dia do juízo final, diante do Pai. Ele vai falar: eu também vou te negar, eu te nego, aparta-te de mim. E eu acho que quando alguém, vou dar um exemplo, quando alguém que é, não nos descarta, fugiu a palavra também aqui, um abandono, né? Tipo, quando é alguém que nos fala, não, olha, eu não quero você, ou a sua amizade, né? Nos coloca de lado, aquilo nos fere. Isso, rejeita, rejeita. Obrigado, Cláudia. Quando a gente é rejeitado por, por alguém, a rejeição, mesmo que seja alguém que você não conhece, você chegou no lugar e você sentiu uma rejeição, você não vai sentir por aquele sentimento como é uma pessoa quando você ama uma pessoa, quando você gosta daquela pessoa. Mas a rejeição, ela não é boa em qualquer momento. Seja vinda de alguém que você ama, gosta, seja de algum desconhecido. Imagine a gente ser rejeitado por aquele que nos criou, pelo nosso Pai. E principalmente, eu fico vendo aqui, eu me levo a pensar aqui, se em algum momento aquela pessoa teve provou um pouquinho do que é estar na presença de Deus, mas em algum momento da vida se afastou e não permaneceu, e aí ela chegar no dia do juízo, ela saber que aquele gostinho, ela conhecer aquele gostinho, e ela falar não, e ser rejeitada. Gente, é muito triste. Então, é, eu não quero ser rejeitada, né, por Cristo. Que a gente não, a gente venha viver uma vida aqui com sabedoria, né? Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da própria casa. E aqui ele quer dizer que a mensagem, né, do evangelho, ela requer, quando a gente recebe, a gente toma a decisão de viver o evangelho, de seguir Jesus, e aí vem uma mudança de vida, e isso causa o quê? Para muitos, aquilo, né? Eu vivi isso quando me converti, que as pessoas da minha família não aceitou, né? É, meu pai não era católico frequente, né, de frequentar assim, mas é, ele falou, não gostava de crente, ele me excomungou por muitas vezes, até depois de algum tempo, alguns anos, que ele aceitou realmente que eu tinha me convertido, que eu era, como se diz, a Sara é crente. Então, é esse tipo, né? Porque quando você está inserida num meio onde ninguém viveu isso e você aceita isso, você toma essa decisão de viver para Cristo e traz essa mudança, a intriga, né? Há essa divisão, né? Então, é mais ou menos sobre isso que está dizendo aqui. Assim, aqui, e ainda diz assim: assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Então, já está dizendo bem claro, né, que a gente vai, né, passar por isso quando a gente está inserida ou numa família ou em algum local, né, de pessoas que não conhecem, né, o Senhor. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim
não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha. E aqui fala que a gente não deve amar, né? Todas as vezes que a gente sobrepor, seja o nosso pai, a nossa mãe, o nosso marido, né? É, filho, igreja, qualquer coisa que a gente coloque no nível acima de Deus, não é digno, porque o Senhor fala que Ele tem que estar, né, no nosso, é o primeiro. Então, a gente não tem que amar. Esse não é, né, o nosso, o primeiro lugar da nossa vida tem que ser do Senhor. O centro da nossa vida é o Senhor. Até porque o Senhor é o que nos dá fôlego de vida, né? Então, se é o que nos traz o fôlego, tá, tem que ser lá. Porque se tira, a gente vai ser enfraquecido. Assim como a gente, muitas das vezes, se a gente não está buscando a presença de Deus, a gente vai o quê? Vai enfraquecendo. Aí aquilo que algumas atitudes que a gente, é, como é que fala? Algumas atitudes que a gente faria quando a gente está abastecido de Cristo, alguns pensamentos, palavras, atitudes, mas quando a gente vai enfraquecendo, aquilo vai perdendo força e a gente vai o quê? Cambiando, né? Vai caindo, vai se sentindo fraco. Então, todo mal, todo pecado, ele vai aumentando, né? Todo vai aquele para nos tirar totalmente da presença, ele vai ganhando força. E é para aonde está fraco, assim como um vírus. Num corpo fraco, quando a gente está com imunidade baixa, qualquer vírus nos derruba. Qualquer vírus. Se a nossa imunidade está lá embaixo, qualquer ventinho de vírus mais fraco, ele derruba. Ele nos deixa doente. Mas se o nosso corpo ele está com as vitaminas tudo em dia, fortalecido, não é qualquer vírus que a gente vai pegar. A gente pode estar lá no meio que a gente não pega. Assim foi, gente, a época do Covid, um exemplo. Quantas pessoas que tiveram contato com pessoas, mas não pegaram, né? Então, eu só consigo pensar que o organismo estava muito forte. Continuando. E aqui também fala que tome a sua cruz, né? Então, tome a sua cruz, é, abandona os nossos desejos. É, a gente deixa os nossos desejos, o que a gente pensava, e toma a cruz, que é seguir uma vida conforme o Senhor deseja, é fazer aquilo que o Senhor quer. Então, é abrir mão mesmo dos nossas vontades, né? E, e pegar a nossa cruz, porque muitas das vezes a gente quer fazer algo, mas aí fala, não, a gente quer ser orgulhoso, mas a palavra diz, então você não pode, então você tem que largar o orgulho. Eu tenho que largar a, a, a maledicência, eu tenho que largar. Então, é tomar essa cruz, porque você queria fazer coisas que não convém, mas o Senhor nos chama para viver uma vida é, acima da média, né? Acima de próspera, uma vida próspera, o que o Senhor tem para nós. Então, todas as vezes que a gente abandona algo por Cristo, né, a gente é digno, né? Não é que é digno, Deus vai nos recompensar por isso.
Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por este pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Que a obediência, quando a gente decide a mudar a nossa vida é, e viver uma vida para Cristo, tudo aquilo que a gente fizer, a gente vai ser recompensado. E aqui ele diz: se você, em caráter de justo, recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo, é justo. É, mesmo que você der um copo de água, mesmo que você fizer um pouquinho para aquele que é do Senhor, você vai nada, porque Deus não fica devendo, né? Essa frase é muito conhecida: Deus não fica devendo nada a ninguém, e de fato não fica, né? Tudo aquilo que a gente faz para aqueles que decidiram, tomaram a decisão e mudaram de vida para viver uma vida para Cristo, eles têm um galardão. E cada coisa que você fizer, uns fizeram um tanto, outros fizeram muito mais do que fizeram na vida, né? O galardão vai ser compatível àquilo que você fez, porque é tudo sobre o plantio, né? Se você planta a semente boa, você vai ter aquele fruto daquela semente, mas se você planta, porque tudo que a gente planta, todas as consequências, sendo boas ou ruins, vai ter. E que a gente, tudo aquilo que a gente fizer ao povo de Deus, aos profetas, né, aos justos, ao povo de Deus, né, que a gente não faz pelo povo, a gente fala, faça como se fosse para mim. Jesus, ele fala para a gente fazer como se fosse para ele. Todo o trabalho, tudo que a gente faça, faça como se fosse para ele, porque como a gente faz para ele, a gente vai fazer com excelência, a gente vai fazer com o nosso melhor, quando a gente pensa em fazer algo para Deus. Então, ele vai nos recompensar. E a sabedoria em viver uma vida em Cristo, ela nos traz é, recompensas, não só materiais, mas espirituais. A sabedoria não, a obediência. E aqui no rodapé, que eu queria ler para vocês, rodapé da minha Bíblia, que eu achei interessante, que fala assim, ó, que o sacrifício, ele indica um ato ponderado de trazer uma possessão ao altar. Possessão é o quê? Você tomar posse. Se você é, sacrifica, você toma posse né, daquilo ali do altar, abdicando de todos os direitos. Aí você abre mão de todos os seus direitos, entregando a oferta e deixando ali Jesus, né? Você vai ser recompensado. Jesus pediu aos seus seguidores que sacrificassem a segurança financeira. Lá no verso 9 e 10, ele fala sobre a finança financeira, quando ele fala dos ouros e da prata, para não pegar. Então, ele fala para os discípulos: não leve, não pegue. Depois, a defesa pessoal, no verso 19 e 21, que ele fala que não precisa ter medo do que falar, né? Porque é o Espírito Santo que vai fazer a nossa defesa. A segurança física, no verso 22 e 31, né? Que 22, que a gente pode ser odiado por causa do seu nome, né? Mas ele vai nos trazer a segurança, o status terrenos, porque lá no verso 32 e 33 fala sobre isso. Então, ele nos recompensa em tudo. O relacionamento familiar, no 37,
a agenda pessoal, que é aquilo que a gente deseja, e até mesmo a própria vida, né? Que é no verso 39, quem acha a sua vida perde, e quem perde, e quem todavia perde a vida por minha causa, acha. Então, em todas as recompensas prometidas são grandes, porque tem sustento pessoal, tem habilidades para pregar a palavra, e aqui está os versículos de referência. A gente tem proteção eterna de Deus, valor aos olhos do Pai, pertencer à família de Deus, né? Um papel no plano de Deus e uma vida genuína. Então, tudo aquilo que Deus nos pede, Ele nos recompensa. Às vezes a gente pensa assim, eu vou tomar essa atitude, ou às vezes eu estou agora caminhando, eu sou nova na fé, e tem muitas pessoas que estão me deixando de lado, né, indo contra. Mas Deus, você está perdendo neste momento algumas pessoas que estão ficando, estão te rejeitando, mas tem uma família, né, do reino de Deus que você vai poder a troca, né? Essa é uma recompensa. Então, tudo que a gente faz para Deus, Ele nos recompensa. Ele nos dá a recompensa não só, tipo, você deu 10 e você ganha 10 não. Você deu 10 e a gente ganha 100.000, porque as recompensas de Deus são muito maiores do que a gente imagina. Então, é, é isso, gente. Que a gente possa é, viver, né? Seguir, tomar a nossa decisão, seguir ao Senhor, fazer tudo aquilo, não ter medo, né, de viver essa vida de acordo com os princípios do Senhor, né, com aquilo que Ele nos pede, que a gente não tenha é, nenhuma restrição em sacrificar aquilo que Ele nos pedir, né, tudo aquilo que Ele pedir para a gente abrir mão, que a gente não venha ter dificuldade, porque tem coisas que são fáceis da gente abrir mão, mas tem coisas que. E tem coisas que nem é pecado, mas Ele fala para a gente abrir mão. Tem sonhos que a gente gostaria, mas que às vezes Ele fala: Ô filha, esse sonho é bom, esse sonho não é mau, mas o que eu tenho para você é maior do que isso. E quando a gente abre mão, a gente vive algo ainda maior que a gente nem imaginava, mas quando a gente decide, abre mão e a gente vai viver, a gente vê, nossa, por que que eu não decidi, né? Por que que eu resisti ainda? Então, em todas as áreas das nossas vidas, em tudo, seja o sacrifício pequeno ou grande, que a gente venha ter nosso coração aberto, que o nosso coração possa estar realmente sendo movido, né, pelo Espírito, sendo deixar o Espírito Santo fazer, né, que a gente não venha sentir dor, né, daquilo que a gente está sacrificando, né, com aquela coisa, que pesar, estou sacrificando, mas você está com amargura, tá triste, mas que a gente venha sacrificar com alegria tudo aquilo que Deus nos pedir. Amém? Eu deixo aí para quem quiser comentar alguma coisa. Amém, glória a Deus. Bom dia, pessoas. Complementando aí o versículo 19 e 20 de Mateus, né? Ali onde fala o 20, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Aqui em Êxodo 4:12 fala assim: Agora, portanto, vai, e eu estarei contigo, e te ensinarei o que há de falar e como falar. Então, gente, o nosso Deus, ele é muito precioso e ele nos ensinou tudo. Tem também um versículo que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, verdadeiramente, de corpo e alma, nós nos tornamos novas criaturas.
A partir do momento que nós nos tornamos novas criaturas, confiamos no Senhor e temos fé, nós estamos aptos para seguir a vida como discípulo de Jesus e não guardar só para nós, assim também como não ter medo de levar aquela palavra, não ter medo de abrir a vossa boca e confessar que Ele é o Cristo o Salvador. Porque quando nós nos dispomos a fazer isso, não somos nós que vamos falar, é o Senhor que vai falar por nós, porque o Senhor ele tem uma palavra a cada um. Às vezes nós lemos um versículo, para nós o Senhor fala de uma forma, mas para outro o Senhor vai dizer a mesma coisa, mas de outra forma. A palavra ela vai chegar a cada um conforme cada um está precisando naquele momento, porque a palavra do Senhor ela se renova, né? Cada vez que a gente lê a palavra não é a mesma coisa. Assim como nos nossos estudos aqui, eu já li Mateus todo, mas agora tem sido uma nova experiência para mim, assim como foi com Provérbios. Eu falo, gente, mas quando eu li Mateus, eu não entendi isso, eu não vi isso. E agora, quando a gente vê todos os irmãos falar, né? Aqui, como o Marcelo sempre fala, eu sou novo na fé. Marcelo, você é novo na fé, mas você se tornou nova criatura. Então, quem fala por você é o Senhor Jesus. Então, que nós não tenha medo de falar, abrir a vossa boca e confessar que Ele é o Cristo, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele vive, Ele reinará e Ele vai voltar para nos salvar, para nos buscar, né? Então, não tenhamos que ter medo de confessar porque não somos nós, não somos de nós que vamos falar. Se nós deixar o Espírito Santo agir em nós, com certeza o Senhor vai falar por nós, porque Ele decide Aleluia! tudo, tudo. Glória a Amém? Aleluia! Deus. Em nome de Glória a Jesus. Deus. Jesus, aleluia. E Cláudio, também Amém. vocês aqui, Romanos 12:12, que também fala assim, e não vos conformeis a este mundo, mas transformais a vossa, transformais pela renovação da sua mente, para que É, experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a gente tem que estar o tempo todo, nossa mente está o tempo todo sendo renovada mesmo, para que a gente tenha a mente de Cristo. Amém. Verdade. não, e eu vou te falar uma coisa, Marcelo. Eu vou pegar o gancho da Cláudia, né, que ela falou, que você às vezes diz, né, que você é novo, mas não importa o tempo, porque Deus não precisa de tempo. Deus não precisa de tempo não para transformar, né, de um longo tempo para transformar uma vida ou para fazer algo na nossa vida. Ele só precisa, no caso, né, de nós, a nossa decisão. E você decidiu. É Então, a verdade. partir do momento que você decidiu, ele te capacita e ele pode fazer coisas através na sua vida e através da sua vida que tem pessoas que têm 30 anos, mas que não tomou uma decisão, não deixou o coração aberto, como você deixou, né? Tipo, entregou tudo sem reserva. Então Deus não precisa de tempo para ele manifestar o poder e a glória dele sobre nós ou para fazer nas nossas vidas. É, é nós que precisamos às vezes, de tempo. Sim. É nós. E fala, A palavra também diz que a palavra do Senhor ela não voltará vazia. Nunca ela voltará vazia. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente entende, mais a gente compreende, e mais a gente tem desejo no nosso coração de estar aqui fazendo isso que a gente está fazendo, né? É muito lindo, gente. Eu tenho vivido, tenho sido transformada mesmo. Depois que eu comecei a participar aqui das lives, penso que eu não tenho muito tempo de falar, eu terminei o serviço rapidão Glória a aqui, porque Deus. para ouvir um pouquinho mais calma antes de eu ir para o outro. Mas é isso que o Senhor quer de nós, nós entregamos as nossas vidas a Ele verdadeiramente, sejamos retos, puros de coração, né? E abrimos a nossa boca e confessará que Ele é o Cristo. Só isso, Amém. só isso. amém, Amém? Glória Boas a palavras, Deus. cara. Amém. amém. Pessoal, Eu vou ter que ir. também Cortar embora. aqui. É, Amém. Peraí, Alan, peraí. É isso. eu ia falar isso, que a Grazi, eu acho que ela queria falar, Grazi. Peraí, Ala. Que isso? Meu Amém. filho já tá descendo aqui, gente. É, é justamente isso, sabe? Cada vez que a gente lê a palavra, cada vez que a gente escuta, é algo que é renovado. Ó, meu filho já tá me chamando. É algo que é renovado no nosso coração, que a gente possa entender que a palavra ela é tão viva, que ela é nosso alimento, que nós alimentamos aquilo que nós precisamos naquele momento.
E o Senhor, ele é tão bom que a Amém. Glória a palavra diz Deus. que as misericórdias e a bondade do Senhor se renova cada manhã pela nossa vida. É Porque verdade. por mais que a gente erra ali no dia, a gente sabe que no outro amanhecer tá lá um pote cheio, de novo, Amém. misericórdia e Verdade. bondade. E tem outro versículo que fala que o amor e a bondade nos acompanharão todos os dias da nossa vida, não importa onde a gente vá. Amém. Eles estão Glória como a sombra atrás de nós. A gente possa tomar posse, como a Sara falou, né? Tomar posse dessa palavra e saber que a Deus. bondade e a fidelidade, o amor e a misericórdia do Senhor está conosco a todo momento, todos os dias da nossa vida. Glória a Deus. E só para finalizar, gente, vamos fazer o jejum amanhã? Começa hoje, jantar de hoje, até o jejum de amanhã, Já até o ia, jantar de já ia, amanhã. já ia perguntar, Vamos. Graça, de ter jejum. Vai ter jejum sim. E Glória a a gente Deus. vai orar na hora do almoço, tá? Porque hoje à noite eu não posso e amanhã à noite é o negócio da Ana, o Masterclass da Ana. Tá. Então a gente liga na hora do almoço, vamos marcar ali 13 horas, que aí quem puder atender, eu vou ligar no WhatsApp mesmo, igual a gente E que fez da horas que outra vai vez. começar o Masterclass? É 19 horas aqui da França. E que horas que a gente vai orar, então, para entregar? Depois? Obrigado porque o Senhor esteve conosco. Obrigado porque o teu amor nos constrange. Obrigado pela essa graça, pela essa misericórdia, Pai. Amém. Obrigada, Senhor, que o Senhor abençoe cada pessoa aqui, Pai, na ida e na vinda ao trabalho, na ida e na vinda a qualquer lugar, Pai. Que nós possamos estar cheios, Pai, da Tua presença, que nós possamos ser constrangidos, Pai, pelo Teu amor, e que a gente não venha é, ter, ter medo, Pai, de nos posicionar, Senhor, para viver uma vida com Cristo, que nenhum medo, que nada venha nos impedir, Senhor, de a gente viver essa vida com Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço e eu oro, Pai, também para que a nossa identidade, Pai, nós somos filhos do Deus vivo, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, que a nossa identidade possa estar sendo estabelecida, Pai, que a gente venha tomar posse da nossa identidade de filho, Pai, e para que a gente possa viver, Pai, uma vida é, próspera, Senhor. E a prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, mas que a gente venha ter uma vida, Pai, próspera, da forma que o Senhor deseja que a gente tenha. Então, eu te agradeço por essa oportunidade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Feliz Tenha dia. todo um bom dia, Bom gente. dia, gente. Deus abençoe. Bom dia.